Sejam bem-vindos ao e-Waste Talks, um conjunto de podcasts que nasceu da parceria entre a ERP Portugal e a LG Portugal para dar visibilidade a um tema com cada vez mais relevância na sociedade em que vivemos e que nos devia preocupar a todos, porque mais tarde ou mais cedo todos sentiremos as consequências dos nossos atos, sejam eles corretos ou incorretos. Falamos do lixo eletrónico, que é, como é conhecido informalmente, ou resíduos eletrónicos e elétricos, como lhe chamam os especialistas na matéria. O que fazemos ou não fazemos com este e-waste? Para onde deve ser reencaminhado? Quais os impactos da vida do comum dos mortais e dos menos comuns, nas empresas, nos retalhistas, no ambiente e na nossa carteira, vão estar em debate neste e-Waste Talks. Eu leigo nesta matéria, certamente como a maior parte de vocês que nos estão a ver e a ouvir, espero ficar a saber tudo sobre o que fazer com muitos equipamentos em fim de vida. Isto para ser simpático com uma torradeira que eu lá tenho em casa numa prateleira, que está lá há anos e que não faço ideia qual será o destino, mas tenho a certeza que agora vou ficar a saber. Fiquem connosco e com o nosso convidado, que nos vai falar deste tema, da perspectiva dos importantes setores do retalho e da distribuição e da importância que este canal pode ter para promover um comportamento mais correto por parte dos cidadãos. Bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado. O Gonçalo é diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a associação que reúne um conjunto de empresas do setor retalhista, grossista e comércio eletrónico, que representa mais de 11% do PIB de Portugal. Licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade do Minho, Gonçalo Lobo Xavier desempenhou também funções na Associação das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas e Afins de Portugal, no Comitê Económico e Social Europeu e na Rede de Centros Tecnológicos de Portugal, entre outras. Está certo? Está perfeito. Ainda bem. Também não sei dizer muito mais do que isto. Gonçalo, a primeira pergunta, creio que para si é simples, para mim menos simples, mas é que campanhas de sensibilização têm desenvolvido e qual o impacto no comportamento dos consumidores? A distribuição está atenta a esta problemática e organizações de incentivo à entrega junto aos cidadãos? Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. É sempre com um enorme gosto que a APED colabora neste desafio, que é um desafio para todos os cidadãos, mas sobretudo também para as empresas, que têm uma enorme responsabilidade em induzir comportamentos. De facto, enquanto APED, enquanto associação, já fizemos precisamente com a ERP uma campanha bastante significativa de sensibilização dos consumidores para precisamente poderem canalizar estes desperdícios de forma adequada. Porque se há hoje muita sensibilização e há uma maior consciência por parte das pessoas para a questão ambiental e para a questão da sustentabilidade, e aqui não escondo que é muito comum ver o cidadão preocupado com a questão do plástico, com a questão da sustentabilidade, com a questão da água. É mais difícil nestas matérias, nestes resíduos eletrónicos, ainda há um caminho a percorrer. Os cidadãos têm uma desinformação dessa matéria? Eu não diria que têm uma desinformação. O que têm é uma apetência e uma sensibilidade diferente para outro tipo de questões ligadas ao ambiente e que, porventura, este é um caminho que temos todos que percorrer. Como eu dizia, a APED já fez uma campanha de sensibilização, mas não há qualquer dúvida que os associados da APED ligados ao retalho especializado, ligados à venda de equipamento eletrónico, ligados à venda de outro tipo de equipamentos, que não o alimentar, por exemplo, têm aqui uma enorme responsabilidade e têm feito um enorme investimento, não só nas suas lojas, com informação muito detalhada sobre os produtos em fim de vida, como canalizar os produtos que as pessoas têm em casa, a tua torradeira. Lá está. Temos que falar, César, temos que falar disso. Há, de facto, depósitos, há mecanismos para facilitar a vida aos cidadãos, onde toda a cadeia de valor tem aqui um papel a desempenhar. As câmaras municipais têm um papel a desempenhar, as entidades gestoras têm um papel importantíssimo a desempenhar e já o fazem, mas também aqui os associados da APED, os retalhistas,
têm aqui também que cumprir o seu papel. E há, além disso, muito recentemente, há a legislação europeia que foi transcrita para a legislação nacional, que tem obrigações muito específicas. Mas, sobretudo... Mas que, de certa forma, vem ajudar, não é? Nós achamos que vem ajudar muito, sobretudo, na questão da desinformação. Exatamente. Porque hoje em dia temos, César, deves ver isto pelo país fora, temos pessoas, os portugueses são, tal como muitos outros países e cidadãos de outros Estados-membros, são especialistas em muita coisa. E há especialistas, há cidadãos anónimos que são especialistas. Uma máquina ao lado de um caixote de lixo. Ou num descampado. Isso são muito especialistas. Cada vez temos menos especialistas nessa matéria, Ainda felizmente. Precisamente porque tem havido uma campanha e uma informação e um esforço de informar as pessoas que não só isso é contrário à sustentabilidade, contrário ao ambiente, é lesivo para o ambiente, como é perigoso para a vida humana e como é uma atitude absolutamente irresponsável. E esta responsabilidade que o cidadão deve ter pela sua própria consciência é algo que está a acontecer nas camadas na geração a seguir à nossa. Certo. As pessoas a seguir à nossa geração têm hoje uma visão do ambiente e do mundo que felizmente vai ajudar nesta nossa causa. Agora, tudo isto tem que estar ajustado e relacionado. Tem que estar os retalhistas têm que estar com capacidade para cumprir a legislação. O exemplo, claramente, da máquina de lavar ou do frigorífico que se compra para substituir o antigo, hoje há mecanismos e há legislação que obriga a que, quando se vai entregar esse equipamento na casa das pessoas, a empresa seja obrigada a recolhê-lo. E isso faz-se. O mesmo também para outros tipos de equipamentos eletrónicos, porventura mais pequenos e que nós nunca pensaríamos que possam ser valorizados do ponto de vista do ambiente e do ponto de vista da sua reciclagem. A verdade é que as lojas com mais de 400 metros quadrados têm obrigação de recolher telemóveis, varinhas mágicas, vulgo passe-vite, como se diz no Porto. Cá também se diz. Mas este tipo de pequenos eletrodomésticos são já de recolha simples por parte destes retalhistas em lojas de mais de 400 metros quadrados. É isto que se diz na legislação. E, portanto, há aqui uma oportunidade. E acho que se deve aproveitar aquilo a que nós chamamos a capilaridade do retalho em Portugal. A verdade é que, felizmente, temos hoje uma oferta de lojas de várias marcas, de várias insígnias, a maioria das quais ilustres associados da APED, que prestam este serviço, que cumprem esta obrigação e que encaminham estes resíduos para os locais próprios para poderem ser aproveitados. É evidente que não podemos esconder que há aqui ainda algumas falhas no sistema e não se pode pensar que, por se ter publicado a legislação em julho, imediatamente o comportamento das pessoas vai mudar. Isto requer campanhas de sensibilização e ficamos muito contentes que as entidades gestoras, e hoje estamos aqui graças a uma delas, que tem tido um comportamento extraordinário, consigam ter esta promoção junto do consumidor para haver uma maior sensibilização. Mas é que um consumidor normal como eu, por exemplo, ou a maior parte das pessoas acha que deixar um frigorífico num descampado é chato porque é antiestético, mas não é só isso, é realmente nocivo para o ambiente. Bem, quer dizer, não vou entrar por detalhes técnicos, mas é fácil de perceber que o frigorífico, esse equipamento em particular, tem gases, tem compressores, tem várias estruturas que, se forem libertados para a atmosfera, são extremamente prejudiciais. Acresce a isso que, normalmente, ao abandonar-se esse equipamento num descampado, pensa-se, bom, a Câmara Municipal vai recolher isto. Pode acontecer, devia recolher. E de facto pode. Enfim, as câmaras municipais têm várias competências nessa matéria. Agora, não podem estar atentos a todos os milímetros de metro quadrado do seu município para verificar esse tipo de situação. Portanto, exige-se aqui um comportamento responsável por parte dos cidadãos, porque não se podem esquecer que, para além de ser inestético,
é mau para a saúde, é mau para o ambiente e também é uma matéria que é preciso falar com muita cautela, dá espaço para os chamados predadores e um mercado paralelo para a recolha deste material que muitas vezes não é adequadamente recolhido e é aproveitado para outros fins que não a reciclagem, e isso não pode ser, não faz sentido. Nenhum. Gonçalo, como tem sido a evolução dos quantitativos recolhidos na distribuição ao longo dos anos? Bom, nós temos, com este tipo de iniciativas e com este tipo de abordagem e também com o aumento do cumprimento escrupuloso da legislação, nós em 2020, os associados da APED recolheram mais de 8.800 toneladas de equipamentos, toneladas de equipamentos eletrónicos e elétricos. Isto corresponde, de facto, a um aumento relativamente a 2019, de cerca de 14%. Pode-se pensar que isto são números modestos. São números modestos, eventualmente, se tivermos em conta os objetivos que nos são propostos anualmente, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, mas que têm que ter em conta a realidade e o comportamento das pessoas e, no caso de 2020, a própria pandemia, onde se compraram menos equipamentos, diríamos, de grande porte, mas olha, por exemplo, César, sabes quais foram os campeões de vendas nos primeiros 2 meses de confinamento, portanto, março e abril, abril e maio, nas vendas online dos nossos associados? O que é que se vendeu mais? Não faço ideia. Máquinas de café, a malta foi para casa. Ficou em casa, tinha que beber café. Impressoras e computadores. E, portanto, este tipo de equipamentos foram equipamentos que, de facto, tiveram um crescimento, obviamente. As pessoas tinham que estar em casa, teletrabalho, a escola, etc. Mas houve um boom, um boost muito grande neste tipo de equipamentos. Quem vai à minha casa levar esse eletrodoméstico tem a obrigação de recolher o que lá está? No caso dos equipamentos de grande porte, portanto, máquinas de lavar, frigoríficos, tudo isso é o chamado 1 por 1. Deixa-se o novo e traz o velho, o que está estragado, e encaminha-se para os locais adequados, onde vai haver um aproveitamento e uma reciclagem. É disso que estamos a falar. Nós estamos a falar aqui de economia circular. Há de facto um caminho a percorrer nessa matéria, mas as pessoas, se perceberem que o seu equipamento antigo pode ser valorizado de outra maneira, pode ir servir, pode ir melhorar a performance do planeta, isso é de facto importante. No caso dos pequenos equipamentos, sim, estão perfeitamente disponíveis as empresas para fazer esse trabalho. E como digo, das duas uma, no caso do online, tanto podem fazer no ato de entrega, se for a empresa. O que acontece muitas vezes é que são empresas prestadoras do serviço e que nem sempre estão habilitadas para recolher esses equipamentos. Mas para isso, as pessoas só têm que se deslocar a uma loja com mais de 400 metros quadrados e deixar esses equipamentos de forma segura, a que eles são encaminhados para a sua valorização. Certo. Do ponto de vista legal, quais as obrigações das lojas da distribuição como canais de entrega seletiva nos RES? Como disse há pouco, em julho, foi transposta a chamada Diretiva Unilex, que tem um conjunto de regras muito claras em relação aos retalhistas em matéria de reciclagem e de recolha. Já falei claramente do 1 por 1, da entrega, já falei nesses depósitos para recolher pequenos eletrodomésticos, pequenos equipamentos, os tais telemóveis, etc. Mas há também uma obrigatoriedade de aumentar, digamos assim, a informação ao cliente e de disponibilizar novas formas do cliente ter acesso a uma comunicação mais eficaz e a perceber para onde é que vai esse equipamento que eles entregam, quais são as implicações, etc. Portanto, há aqui obrigações legais do ponto de vista operacional, na entrega e recolha de equipamentos, mas também há aqui obrigações do ponto de vista da comunicação e da informação ao consumidor. E acredita, César, o consumidor está ávido destas informações. É o que eu acho. Sobretudo, é muito comum ver
promover pais a irem às lojas, a comprarem alguns equipamentos e serem os próprios filhos a questionarem os nossos operadores, Exatamente. que por sua vez também tiveram que ser formados e informados para poderem realmente dar uma resposta cabal. Mas temos que pôr muita fé nesta geração a seguir à nossa e aos nossos filhos. Tu já estás a cumprir estou a cumprir a minha parte. A tua parte da sustentabilidade da Segurança Social com 3 filhos. Parabéns. Mas também esses são os teus filhos e os meus que vão... Mas há que lhes ensinar também. Tens que dar esses comportamentos, tens que tratar dessa torradeira. Vou fazer isso. Mas o que é que ainda falta para aumentar a adesão dos consumidores à entrega dos resíduos? Isso é uma pergunta... Para além da comunicação, a comunicação é muito importante. É uma pergunta de um milhão de euros, porque, de facto... Só faço perguntas de 1 milhão de euros. Pois, e eu tenho que as responder, tenho que respondê-las. Com 1 milhão de euros. E não tenho. Mas a verdade é esta. A parte, há bocado falava na chamada capilaridade, no facto do retalho estar espalhado por todo o país, felizmente em todos os concelhos, ou na grande parte dos concelhos, seja nas grandes cidades, seja no interior, há muitas lojas de retalho. Muitos não são associados da APED, uns maiores, outros mais pequenos, mas cada vez mais estes operadores têm a obrigação de prestar informação e de prestar informação segura. Dir-me-ás, bom, mas então as campanhas na televisão e na rádio resolvem o problema? Não resolvem o problema, mas ajudam a criar na cabeça das pessoas. É bom que as pessoas se sintam desconfortáveis, certo, por abandonarem equipamentos à porta de casa, seja no pinhal, seja à porta de casa. Assim como hoje em dia temos vergonha de mandar um papel fora. Eu acho que devíamos ter, embora haja muita gente que continua a fazê-lo, há muita gente que continua a mandar beatas para o chão. Felizmente nenhum de nós fuma, mas infelizmente esses comportamentos existem e, enfim, nós não somos nenhum polícias de costumes, claro, mas temos a obrigação de censurar quem não tem este cuidado e quem não percebe que o clássico clichê não há planeta B. Isso, não havendo planeta B, nós temos que cuidar do planeta. E é da nossa responsabilidade, como é da responsabilidade do retalho, continuar a investir em campanhas, seja nas televisões e nas rádios, que ficam, de facto, e que cá está, outra vez, são os nossos filhos que ouvem isto nas rádios e nas televisões e que nos vêm chamar a atenção e que induzem uma mudança de comportamento. Portanto, comunicação, sem dúvida, comunicação massiva, comunicação em loja, com muita informação, com assinalar os locais na loja onde se podem fazer o depósito destes equipamentos, e destes, sejam eles grandes, sejam pequenos, e uma exigência por parte do consumidor que tem que saber que quando compra um novo pode deixar o velho a quem comprou, independentemente seja um retalhista brick and mortar ou online. Esta obrigação existe e é preciso que ela seja cumprida. Certo, mas não será, isto digo eu, Gonçalo, não será a comunicação, ou seja, tem sido feita alguma comunicação, mas não será a forma como a fazemos. Ou seja, puxando a brasa à minha sardinha, usar o humor, de certa forma, para não ser tão boring a mensagem, para não ser tão chata, porque o que eu sinto das pessoas que me rodeiam, etc., é que é uma... Todos nos lembramos de campanhas contra o álcool, campanhas contra o cinto de segurança nos telemóveis, que têm um apelativo diferente. Eu acho que esta comunicação pode ser feita, mas pode ser feita com outro apelativo ou com uma estrutura já mais bem pensada, e o humor normalmente ajuda muito a isso, não só o humor, outras coisas, mas para a comunicação ser mais fácil, porque o que eu sinto é que lá vem agora uma comunicação que não devo, não sei o quê, já ouvi. Eu sinto que as pessoas desligam. Eu julgo que a RP está a apostar fortemente no César Mourão, Pronto. na capacidade do César Mourão em poder ter esta capacidade de dizer até o César Mourão está preocupado com isto. Gonçalo, se calhar isto é sério. E, portanto, eu diria que esse é um caminho. É isso mesmo. Não, parece-me num tom mais sério. É evidente que a mensagem tem que ser clara, nós não podemos dizer às pessoas que, se deixarem um frigorífico na rua, podem matar 3 ou 4 pessoas. Porventura, podem induzir que alguns animais fiquem em perigo.
Isso É hoje em importante dia saber. é uma coisa que as pessoas valorizam, se calhar, às vezes mais do que a própria Do que a vida própria humana. vida humana, Vejo sim. muitas pessoas preocupadas com os animais e bem. E bem. Agora, se perceberem, às vezes temos que ser um bocadinho chocantes, se perceberem É isso que que eu digo. este tipo de comportamentos Mata o cão que a pessoa tem em casa. pode matar o cão e o gato, porque eles vão a passar e vão ali Inalar, ou mesmo os equipamentos podem ter já ferrugem, pode haver imensos perigos. Para além do ambiental, há um perigo físico e, portanto, que se porventura temos que ir por esse caminho. Agora, se pudermos pôr uma pitada de humor para as pessoas perceberem que isto Às é vezes sério, ajuda. mas pode ser levado a brincar, Às vezes ajuda. a reciclagem e a economia circular é uma coisa séria, mas tem muita séria, graça. muito séria. Desta forma, é extremamente importante que todos nós, enquanto consumidores, tenhamos a consciência de que o ciclo de vida da TV, do frigorífico ou da máquina de lavar, como falamos aqui, seja qual for o equipamento, pode ir muito além do momento em que deixa de ter utilidade para nós, e essa consciência tem de existir logo no momento da compra ou da troca por equipamentos mais modernos. Para ficarmos ainda mais esclarecidos sobre a importância de um consumo sustentável, a ERP Portugal e a LG Portugal organizam no dia 26 de outubro, durante a manhã, a segunda edição do e-Waste Summit sobre este tema. Eu estarei lá, ou não fosse eu o apresentador, portanto, junte-se também. Mais novidades em breve nas redes sociais da ERP e da LG. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Muito obrigado pela oportunidade e felicidades para este projeto. Obrigado.